Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podem tomar assento. Peço que os irmãos abram em 2 Reis, capítulo 11, o versículo vai ser do 1 ao 4. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu gostaria de externar meu agradecimento primeiramente a Deus por esse momento, por me confiar, esse momento de trazer a palavra dele. É com muito temor e tremor que eu subo neste altar. E muito grata a Deus, porque hoje eu estava conversando com a Ju e eu falei, nossa, Ju, acordei animada, feliz. E aí, ao longo do tempo, fui desanimando, foi me dando aquele medo, uma ansiedade maior. E aí, o Espírito Santo falou para mim, isso é o inimigo querendo te apavorar, querendo colocar o medo no seu coração. E eu falei, não vai entrar. Em nome de Jesus, está repreendido. Quando eu e o Léo, a gente estava vindo, e a Aurora, estávamos vindo para cá, o Léo saiu por um portão e foi para o carro, que ele estacionou do outro lado da rua. Geralmente é difícil ele estacionar do outro lado, mas dessa vez ele estacionou. E eu saí pelo outro lado, abri o portão e falei, mãe, você fecha aqui para mim? E saí com a Aurora. Nisso que eu e a Aurora saímos, eu virei para entregar a chave para minha mãe, a Aurora saiu correndo pro outro lado da rua. Na hora eu lembro que eu só dei um grito, Aurora, e tava vindo um carro. E eu falei, pronto, acabou. É agora que vai pegar ela. Porque uma baixinha, pretinha, no escuro. Falei, acabou, quem que vai enxergar essa menina correndo? E para glória e honra do nome de Jesus, o carro na hora freou, ele buzinou assim em cima dela, todo mundo com as pernas mole. Eu falei, mãe, eu não sei nem mais como que anda. Mas glória a Deus, ela tá aqui, não aconteceu nada. E quando a gente estava vindo, eu estava brigando com ela e ela falou assim para mim, mamãe, Deus segurou na minha mão. E na hora eu não sabia se eu dava glória a Deus, se eu repreendia ela. Falei, mas não importa, é na mão de um adulto que você segura, pelo amor de Deus. Como assim você vai segurar na mão de Deus e vai, você não sabe atravessar a rua? Mas louvado seja Deus, estamos aqui neste momento. Gostaria também de externar meu agradecimento ao pastor, ao Tiago, por essa confiança de trazer a palavra de Deus. Vamos à palavra. No versículo 1 do capítulo 11 diz assim, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela, escondido na casa do Senhor, 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões com os capitães da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. Somente até aqui. E trazendo um contexto sobre quem era Atalia, primeiramente, para a gente conseguir entender. Atalia, ela era nada mais, nada menos do que filha de Acabe, junto com Jezabel. E nisso que ela era filha de Acabe e Jezabel, ela já sabia, já adorava a Baal, porque era o que Jezabel ensinou a ela, e ela fez o que era mal aos olhos do Senhor Jezabel. Então, Atalia vinha neste mesmo segmento, e ela era casada com o rei Jorão. Existem 2 reis Jorãos na Bíblia, mas aqui nós estamos falando do rei de Judá, que é o rei do norte. E no momento em que ela casa-se com o rei Jorão tem um filho, Acasias, e tem também a filha dele, Joseba. Na Bíblia não vai dizer se a Joseba, se ela era filha também de Atalia, ou se ela era filha do rei Jorão com outra mulher. Mas ele tem esses 2 filhos. E após a morte do rei Jorão, Acasias, ele toma o reino. Nisso que ele toma o reino, ele começa a reinar, e ele reina apenas durante 1 ano. Depois, por quê? Ele se juntou com o tio dele, que é o rei Jorão, do reino de Israel, e ele vai para uma guerra. E ali, quando ele reina apenas durante 1 ano, a mãe dele, Atalia, fica sabendo da morte de Acasias. Mas a gente pensa, né, como que Atalia, que era filha de Jezabel e de Acabe, que fizeram tudo o que era mal aos olhos do Senhor, casa-se com o rei Jorão, que é rei de Judá, que é totalmente o oposto. E aqui a gente vê que Josafá, que era o rei de Judá, e filho e pai do rei Jorão, ele faz uma aliança com Acabe. Acabe vem até ele propondo uma aliança, e ele aceita essa aliança porque acredita que vai mudar
Acabe e Jezabel. Então ali ele aceita essa aliança, e a aliança era para que os filhos dele se casassem. Quando ele aceita essa aliança, me vem a minha primeira reflexão, o primeiro momento em que eu olhei, pensei, com quem nós estamos fazendo alianças? Quem estão sendo os nossos aliados, as pessoas que a gente anda do lado? Que às vezes a gente acredita, não, eu vou andar com esse daqui, ele é ruim, mas eu vou converter ele. Não, ele vai ver como que eu sou e vai vir para a minha igreja. Quem são as nossas alianças? Será que nós estamos, assim como Josafá, andando num caminho bom, indo conforme o Senhor quer que nós andemos, mas as nossas alianças têm nos trazido consequências ruins? Será que as alianças que nós temos feitos, elas estão sendo para a nossa vida ou para a morte? Porque a partir do momento que a Thalia sabe que Acasias morreu, o que ela faz? Ela quer destruir toda a descendência real. Nisso que ela quer destruir toda a descendência real, ela começa a matar os seus próprios netos. E aí Jeoseba interfere, entrando no meio para esconder um filho dele. Pelo menos um, que foi Joás, ela escondeu. Ela conseguiu escondê-lo quando ele tinha apenas 1 ano. Os demais, a própria avó estava matando um a um, porque ela queria exterminar a descendência real para que ela ficasse reinando. Porque se não tivesse descendentes, filhos homens de Acasias, não teria outro rei. Então ela iria continuar reinando e continuaria fazendo as idolatrias dela, que era que todo mundo adorasse a Baal. E ali, no momento em que a gente vê isso, que Acasias, ele morre, a gente vê também lá em 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 27, que Acasias, ele também não era um rei bom. Ele não era um dos melhores, então, ai, coitado, que pena que ele morreu. Porque vai dizer assim, e andou no caminho da casa de Acabe, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, guerrear contra Azael, rei da Síria. Porém, os sírios feriram a Jorão. E conforme vai avançando a história, a gente vai ver da morte de Acasias e mais uma vez a aliança em que ele fez, a quem ele foi fiel. Ele já não era um rei bom, ele já andava na casa de Acabe e ele foi se juntar com o tio, com o rei Jorão de Israel, para poder fazer para ir até lá guerrear. E acaba que Jeú acaba matando. E quando a Thalia sabe disso, ela começa a interferir ali para matar. E tem uma mulher que me chamou muita atenção nessa história, que foi Jeoseba. Porque eu até comentei com o Thiago, falei, nossa, achei ela tão importante e eu nunca tinha visto pregarem sobre ela. E quem que é Jeoseba? O que Jeoseba fez? Além dela ter escondido o sobrinho, ela era irmã de Acasias e ela era filha do rei Jorão. Ou seja, ela já tinha os privilégios dela já estava assegurado. Ela não precisaria interferir porque ela estava com medo, temendo por ela. Afinal, ela era casada também com um sacerdote, Joiada. Então, sendo casada com Joiada, sendo filha de um rei e irmã do último rei Acasias, ela não precisava se preocupar mais com a vida dela. Isso me chamou muita atenção, porque ela foi a guardiã da promessa messiânica. Porque Deus prometeu a Davi que durante os reinados sempre estaria reinando um da casa de Davi, sempre seria da descendência de Davi. E além disso, Deus prometer isso a Davi, o Joás, ele era da descendência de Davi, então ele é da linhagem de Jesus. Se ali, naquele momento, a Thalia matasse a todos os descendentes da casa de Davi, é como se ali a promessa, ela acabasse. É como se ali, a partir daquele momento, não houvesse mais a descendência de Jesus. Mas Jeoseba, mesmo sem saber dessa promessa, do que aconteceria, ela foi lá e guardou o sobrinho. E o nome Jeoseba significa Deus é juramento. Deus, ele faz a promessa, mas ele também guarda para que essa promessa se cumpra. Não somente aqui na Bíblia, mas também nas nossas vidas. Ele não é como nós, que a gente vai no shopping, aí quando teve esses dias eu e o Leonardo fomos com a Aurora no shopping, a Aurora falou, pai, eu quero ir num carrinho. Aí eu falei, tá bom, quando a gente voltar, a gente vai nesse carrinho. O shopping fechou, a gente foi embora e nós não fomos naquele carrinho. Mas Deus, ele não é como nós. A gente promete que, volta mais tarde,
e acaba não voltando com os filhos, mas Deus não. Ele faz a promessa e ele é juramento, porque ele garante que a promessa se cumpra nas nossas vidas. E ela teve algumas características de Jeoseba, que eu vi nela, que eu falei, são muito importantes e foram inegociáveis. A primeira é a coragem dela, porque imagina a rainha, ali naquele momento, estava mandando matar todos os netos, e ela vai lá e esconde um. Olha a coragem que essa mulher teve, porque quando a gente lê, às vezes a gente não se para colocar no lugar e pensar o que aconteceu. A gente só lê e falou, nossa, que incrível, próxima página. Mas quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus, me colocando no lugar, pensando, será que a gente faria isso? Será que eu me colocaria no lugar de ir esconder um sobrinho, mesmo sendo que, se ela fosse pega, ela iria morrer? A Thalia iria mandar matá-la, porque ela estava indo contra a ordem da rainha daquele momento, daquele lugar. Mas ela teve a coragem, ela foi lá e ela esconde, ela ajuda a esconder. Mesmo temendo, na Bíblia não vai dizer se ela estava com medo ou não, mas ela enfrenta os medos, ela enfrenta a consequência que pode acontecer se pegarem ela, e ela vai lá, pega tanto Joás quanto a ama dele e os esconde. Outra característica dela inegociável que eu percebo é que ela é inconformada, porque ela não aceitou aquela situação de que apenas, tá bom, vai matar os meus sobrinhos, que pena, a Thalia vai reinar e é isso. Não, mesmo ela sendo casada com um sacerdote, ela tendo acesso ao templo, ela podendo adorar ao nosso Deus, ao Deus dela, ainda assim ela foi inconformada com a situação. Ela não se conformou e falou, que pena, né? Infelizmente morreram-se todos. Não, ela agiu, mesmo quando ela não precisava. A proatividade dela foi maior, então ela agiu ali com antecedência. Ela viu o que estava acontecendo, ela entendeu o problema e ela foi atrás de resolver esse problema. Ela não ficou apenas sentada, se lamentando, falando, poxa vida, olha o que aconteceu, tadinho deles. Não, e ela foi uma pessoa íntegra, porque ela foi coerente aos valores que ela recebeu, aos valores que ela aprendeu e que ela, casada com um sacerdote, que Joiada também tinha. Ela foi íntegra porque ela poderia simplesmente tampar os olhos para o que estava acontecendo, fingir que não tinha nada de mais acontecendo na vida dela e seguir. Mas não. Ela foi lá, coerente aos valores que ela tinha e soube que ela teria que salvar, que o que a Thalia fazia era errado. E tem momentos na nossa vida que nós temos oportunidades. Nós temos oportunidade de fazer as coisas. Muitas vezes a gente fecha os olhos, a gente fala, mas não é comigo, por que eu preciso fazer isso? Eu vou me colocar nessa zona de perigo? Eu vou fazer para me odiarem, para falarem mal de mim? Não vou. Deixa pra lá, outro faz. Isso daqui pode passar. E quando eu vejo Jeoseba, eu falei, ela é uma inspiração. Porque ela não precisava, mas ela fez. Muitas vezes nós não precisamos e muitas vezes nós também não fazemos. Nós não nos colocamos, assim como Jeoseba, no lugar de fazer, desse inconformismo, de falar, não é comigo a situação, mas eu não aceito que seja assim. Eu não estou participando da situação, mas eu quero que seja diferente. Nós não temos essa integridade que ela teve de ser coerente, não somente aqui dentro da igreja, mas também muitas vezes lá fora. As coisas estão acontecendo e a gente está se fingindo de surdo, cego, mudo, não vi, não sei o que aconteceu. Mas ela traz esse ensinamento para nós, que a gente não faça apenas aquilo que nos é solicitado, ou que muitas vezes que a gente não feche os olhos para aquilo que está acontecendo, mas que a gente possa observar situações, ser inconformada como ela foi, proativa como ela foi, porque ali ela teve esse âmbito de agir com antecedência para resolver o problema, que nós possamos, assim como ela, ter essas características para poder aprender, para poder ajudar, mesmo que não mude nada na nossa vida, mesmo que conosco nada seja interferido, que ainda assim nós tenhamos a intimidade com o Senhor. Por que a intimidade com o Senhor? Porque ali, naquele momento em que a Thalia estava mandando matar a todos, ela poderia ter se omitido e não ter tido a intimidade de ouvir a voz do Senhor. Porque nada é por acaso. Em tudo há um propósito. Nada na nossa vida acontece, porque teve que acontecer. Deus, ele está em todos os momentos. E ele sabia que isso aconteceria. Mas ele também já tinha preparado a Jeoseba, Deus é o juramento, para que ela intervisse nesse momento. E ela foi sensível à voz do Senhor para ouvir.
ela não apenas deixou falar, ai, deixa pra lá, ah, tá bom. Não, ela teve a sensibilidade de trazer aquilo que o Senhor trouxe ao coração dela, de fazer, de ter a atitude de entrar ali. E Jeozeba, ela age no silêncio. Porque ela não vai contar para todo mundo, ela não vai consultar ninguém. Ela não vai perguntar a um ou a outro, será que eu faço? Será que eu deixo de fazer? Eu vou? Eu tô pensando em fazer isso, você acha que eu devo fazer? Não. Diferente disso. Ela vai lá, ela pega e entra no templo para escondê-lo. Ela não fica consultando a ninguém. Ela não está esperando a aprovação de ninguém. E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente está esperando a aprovação. Tá, eu vou fazer e eu vou esperar para ver se alguém fala. Ou se não, eu vou consultar alguém e falar, ó, eu vou fazer isso. Você acha que eu tenho que fazer? Você acha que não, que eu não tenho que fazer? E nem tudo nós precisamos da aprovação. Nem tudo nós precisamos da autovalidação ou da validação de alguém. A gente precisa que o Senhor nos aprove, que o Senhor veja. E Ele não dorme, Ele não fecha os olhos para o que nós acontece, porque Ele é onipotente e Ele é onipresente e onisciente. Então quem precisa nos aprovar é Ele, não é o A e não é o B. E ela não esperou para ver quem iria aprová-la, o que ela iria fazer. Ela apenas foi lá e fez. Ainda assim, ela teve compaixão e integridade. E certamente a Thalia, se ela soubesse o que estava acontecendo, ela iria mandar matar a Jeozeba e a Joás e acabaria ali a promessa. Mas Joás, ele foi escondido onde a Thalia não entrava, porque a Thalia, sendo filha de Jezabel e sendo filha de Acabe, ela não entrava no templo. Ela queria, na verdade, perverter o templo, que lá dentro acontecesse idolatrias a Baal, que fosse o Deus que ela pregava, o Deus que ela adorava era Baal. Então ela não foi procurar dentro do templo, porque claramente que ela mandou as pessoas, os guardas da época, ir procurar para ver se não tinha mais nenhum para que matasse. Mas ela não imaginou que estaria escondido dentro do templo. E quando eu olhei esse versículo, que é no versículo 3, e fala: e esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. Em outras traduções vai dizer: esteve com ela escondido no templo do Senhor durante 6 anos. E a Thalia reinava sobre o país. Me chamou a atenção onde ele foi escondido no templo, porque algumas vezes nós passamos por situações, nós passamos por momentos em que eles estão tão complicados, assim como na vida de Joás. Aquele era pequeno, então ele não sabia o que estava acontecendo com ele não sabia quais eram os riscos que ele estava correndo. Mas na nossa vida tem horas que a gente está passando por tantas coisas e a única coisa que a gente precisa fazer é se esconder no templo, é se esconder na casa do Senhor. Mas em vez disso, em vez da gente se esconder dentro do templo, a gente vai fazer tantas outras coisas. A gente vai postar na rede social que tá triste, a gente vai falar com um colega que tá triste, e a gente esquece de vir se esconder dentro do templo e falar com aquele que é dono do tempo, que é dono de tudo. A gente esquece de contar para ele os nossos problemas. A gente vai contar pro A, pro B, pro C, vai falar para todo mundo, mas não fala para ele. A gente não vem aprender na casa do Senhor no templo, porque ali ele não esteve só escondido, mas além de escondido na casa do Senhor, ali ele estava aprendendo, porque Joiada, que era o esposo de Jeozeba, ele era sacerdote. E muitas vezes nós não queremos aprender, a gente não quer ter esse tempo de sentar e aprender e ouvir a voz do Senhor. A nossa vida tá tão para ontem, para agora, eu preciso, eu quero, que a gente procura com as nossas próprias mãos a solução. Jeozeba e Joiada, eles poderiam ter escondido o menino por apenas 1 mês, 5 meses, e depois falado: olha só, tem um sim, olha aqui ele. Mas não. Em vez deles fazerem isso, eles foram lá, esperaram 6 anos para apresentar o menino, porque o menino tinha apenas 1 ano, então não adiantaria eles apresentarem, porque ele não iria poder reinar com 1 ano. Ele não tinha experiência, ele não conhecia nada, então eles vão ensinando. Por quê? Porque se ele ficasse com 1 ano como rei, a Thalia iria cuidar dele, e assim como ela ensinou para Acasias, ela iria ensinar para Joás.
E aí Joás iria nesse mesmo caminho, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, antes deles apresentarem o menino, antes deles já serem afoitos e deixar a ansiedade dominá-los, eles primeiro ensinaram. Eles deixaram lá no templo e foram ensinando. E eles foram, enquanto isso, moldando, ensinando a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Eles foram ensinando como que Joás deveria ser, o que Joás deveria fazer e o que ele não deveria. E na nossa vida não é diferente. Tem momentos que nós precisamos vir para o templo, nos esconder na casa do templo, porque nesse momento de silêncio, nessa casa que é refúgio, é um momento onde nós aprendemos a reconhecer a voz do Espírito Santo, onde nós aprendemos a entender, a ter o discernimento de entender a voz do Espírito Santo. É um momento de fortalecimento enquanto nós estamos aqui escondidos. A gente pode até pensar, nossa, mas eu estou perdendo tempo, nossa, mas eu tinha que me mostrar, nossa, mas olha o que aconteceu, eu tinha que falar para todo mundo, tinham que saber, eu tinha que expor a minha verdade, tinham que saber que eu era certa, que eu tinha que fazer. Só que nós precisamos ser estrategistas. Assim como Joiada e Jeozeba, eles foram estrategistas e eles pensaram, eles não foram simplesmente afoitos e mostrando. Nós precisamos ser da mesma forma, vir para o templo, para ser no momento de silêncio, Deus ser o nosso refúgio, nós aprendermos a reconhecer a voz de Deus, a termos discernimento, fortalecimento, intimidade com o Senhor e relacionamento. Porque enquanto nós estamos aqui dentro, é o momento da gente conversar com Ele. A gente expõe nossas fraquezas, as nossas dificuldades, o que nos dói. Enquanto nós estamos aqui dentro, nós estamos sendo forjados. Nós estamos aprendendo, estamos tendo intimidade, porque uma palavra fala conosco, um louvor nos conforta, confirma o que nós estamos pensando, pessoas são enviadas, profetas são enviados para falar conosco, enquanto nós estamos aqui dentro. Nós aprendemos a ser dependentes de Deus, não agir com as nossas próprias mãos, não fazer aquilo que deu na nossa cabeça, porque tudo está acontecendo muito em cima da hora, então eu preciso fazer, eu preciso agir, eu preciso correr. Não, mas nós aprendemos a ser dependentes e acabar com a nossa autossuficiência. Eu sei resolver, eu sei como que eu faço, porque ali naquele momento Jeozeba e Joiada poderiam falar, não, a gente sabe como que vai fazer, a gente sabe o que fazer para acabar com o reinado de Atalia. É simples, a gente vem, aparece, mostra Joás e acabou, mas não. E nós precisamos aprender também, acabar com essa nossa soberba de que nós podemos todas as coisas e aprender a ser humilde, aprender que tem um Deus, que Ele governa e em tudo há propósito. Às vezes nós estamos sendo injustiçados, mas há um propósito. Às vezes está doendo, mas há um propósito. Em tudo há um propósito. Então assim, nós não precisamos ser ansiosos, afoitos e achar que Deus esqueceu. Ah, não, nessa situação Deus quer que eu faça. É para eu ir lá, é para eu mostrar, é para eu contar. Não. Nós precisamos aprender a ser a luz do mundo e o sal da terra. Então será diferença. Porque quem é afoito, quem é ansioso, é lá fora. As pessoas lá fora que não conhecem, que não sabem que há um Deus, elas são assim. Elas metem os pés pelas mãos. Nós não. Nós conhecemos a um Deus que pode todas as coisas. Nós não sabemos como que é o nosso futuro, mas Ele sabe. Nós só conhecemos o presente e o passado, mas Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Então Ele sabe o que fazer, como fazer e a hora certa de fazer. Porque o tempo de espera de Joás foi 6 anos. E eu falo pra todo mundo, né? Eu falo muito pro Léo. É ótimo ler a Bíblia, né? Porque assim, você consegue saber o final. Então você não fica naquela ansiedade, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Não, você consegue ler aqui e falar, nossa, foi 6 anos. E às vezes a gente fala, nossa, quanto tempo, uau. Mas tá bom, mas na minha vida não, eu não posso esperar 6 anos. Ele esperou, que pena pra ele, eu não espero. Pra mim tem que ser pra ontem. As coisas tem que fazer, Deus tem que agir na minha vida amanhã. Então se hoje aconteceu, eu quero que amanhã já esteja um profeta batendo na minha porta e dizendo, eis que te digo. É assim, assim, assado. A gente não sabe esperar, a gente não sabe aprender com o tempo da espera, a gente não entende esse tempo, então a gente muitas vezes quer correr, quer adiantar, e assim como o Lucas leu em Eclesiastes 3, vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então você está passando esse processo, está doendo, você não sabe o dia que vai acabar, fica em paz, fica tranquilo, Deus sabe, lá no céu já tem dia e hora determinada para esse problema acabar, basta confiarmos no Senhor, basta nós estarmos aos pés do Senhor, fazendo a vontade dEle, dependendo dEle, porque Ele sabe o dia, Ele sabe a hora e Ele sabe a forma como vai acabar.
Ele sabe o que fazer para acabar. Ele não precisa que a gente dê aquele empurrãozinho, aquela ajudadinha. Não, eu sei que Deus está trabalhando, mas se eu der aquele passo a mais, só para ajudar Deus, Ele não precisa de ajuda, não. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então acalma o seu coração, porque era isso que Deus dizia para mim: acalma o seu coração, no tempo certo eu vou fazer. O tempo da espera, ele é necessário. O tempo da espera, ele nos ensina. Assim como para Joás, ele foi ensinado. Durante esse tempo ele cresceu, ele aprendeu a como ser um homem íntegro. A mesma coisa é na nossa vida. O tempo da espera é necessário para que nós aprendamos com esse tempo, para que nós possamos ser testemunho. Porque tem uma pregadora que eu gosto, que ela fala: gerar testemunho dói. E como dói? Dói demais. Eu lembro na gravidez da Aurora, no finalzinho, quando em dezembro foi a minha última consulta com a médica, ela estava me dando parabéns, porque o percentil da Aurora estava acima do esperado. Quando foi início de janeiro, eu voltei na consulta e o percentil da Aurora tinha despencado, tinha ido lá pro pé. E aí ela começou, a médica não se desesperou, mas ela já teve um olhar com atenção. Eu e o Leonardo nos desesperamos, porque a Aurora estava perdendo peso dentro da barriga, em vez de ganhar. E era um momento crucial, porque eu já estava de 8 meses. Então era um momento em que ela precisava começar a ganhar peso e não perder peso. Nenhum bebê deveria perder peso na barriga. E aí ali a médica, ela me manda aí começar a acompanhar no hospital. Então toda terça e quinta, todas as semanas de janeiro, eu ia pro hospital. E aí eu ficava naquela ansiedade: meu Deus do céu, e agora? Será que ela vai ganhar peso? Será que ela perdeu peso? O que eu posso fazer? E aí todo mundo começou a falar pra mim: toma whey. E eu tomava whey de manhã, de tarde, de noite. Eu odiava aquele negócio e eu tinha que tomar aquele whey. E falavam: não, porque ela vai ganhar massa, então toma whey. E foi um tempo em que eu falava pra Deus, eu falei: Senhor, o que eu fiz de errado? Como que em dezembro eu tava de parabéns e em janeiro estão perguntando o que aconteceu? E eu falava: Senhor, me mostra o que eu fiz de errado, o que aconteceu nessa gravidez, meu Deus do céu. Ela não era planejada, mas eu cuidei da gravidez, eu cuidei de tudo. A partir do momento em que eu descobri essa gravidez, eu li todos os livros, todos os estudos, tudo possível. Eu deixava o Leonardo assim, ensandecido, porque eu mandava ele ler tudo comigo, ele aprender tudo, porque a gente ia ter uma filha, tudo ia mudar. E a partir do momento que me falaram que ela começou a perder peso, eu me desesperei. Eu não soube esperar o tempo e consultar apenas a Deus, então eu me culpava. Eu não falava com ninguém, mas dentro de mim eu falava, alguma coisa eu fiz de errado, eu não sei o que foi, mas eu fiz, porque isso está acontecendo. Porque as coisas saíram do meu controle, saíram da minha mão, então tem alguma coisa de errado, não é possível. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Em uma das últimas consultas, para poder, no hospital, a Aurora estava prevista para 13 de fevereiro. E quando foi 25, mais ou menos, de janeiro, eu e o Leonardo, a gente foi na última consulta, e a médica falou: olha, ela continua perdendo peso e a gente está preocupado. Deve ter alguma coisa no estômago dela, porque não é possível ela perder peso, mesmo você tomando whey e fazendo tudo. Uma semana ela ganhava, outra semana ela perdia tudo que ela tinha ganhado. Então a médica falou: a gente vai ter que tirá-la antes, pra gente entender. A gente levou segurou até onde podia, mas agora a gente vai tirá-la pra entender o que está acontecendo, pra gente poder fazer os exames. E assim, o coordenador cirurgião da UTI NEO, ele pediu pra estar nesse dia no hospital. Então, a gente vai escolher a data do parto dela conforme o dia que ele estiver aqui, porque ele quer ver, ele quer acompanhar de perto ela. E aí eu falei: pronto, a gente queria que ela nascesse 27 de janeiro para homenagear o pai do Leonardo, só que nesse dia ele não podia, o cirurgião não estava lá. E eu falei: meu Deus do céu, pronto, e até o coordenador da UTI NEO quer estar presente, a coisa tá séria, tá muito grave. Eu não sei o que tá acontecendo, mas é grave. E eu me desesperei muito. Mas eu falei: amém. E aí eu lembro que ela falou pra mim, ela falou: você pode escolher se você quer normal ou se você quer cesárea. E aí eu escolhi que eu queria cesárea, porque normal ia ter que induzir, ia ser muita dor. Então mesmo eu tendo aprendido, me dedicado na gravidez inteira, aprendido sobre parto normal, porque a minha vontade era ter normal, os planos do Senhor foram os que determinaram. Então na hora eu falei: não, vai ser cesárea, porque vai que dói, e ainda no final vai pra cesárea. Então vai pra cesárea mesmo, já de uma vez. E a cesárea dela demorou muito pra fazer. Demoraram 14 horas que estava previsto para fazer a cesárea dela. E eu já estava desesperada, que eu falava: meu Deus do céu, se essa menina já estava perdendo peso, a gente acha que aí é na hora que vai perder todo o peso do mundo, né? Eu falei: agora, quando chegar lá, ela só vai ter 1 quilo. E assim, demorando, eu estava desesperada. E eu esqueci de confiar no tempo da espera. E quando finalmente ela nasceu, falaram: ó, ela tem 2,5 kg, mas assim, ela não pode perder mais peso. Se ela perder mais peso, ela fica internada. Você sair, ela não.
E eu falei, pronto. E aí eu falava pra ela, falava, filha, pelo amor de Deus, não vamos perder peso, hein? Toda hora iam lá fazer os testes dela, eu falava, não vamos perder peso. E eu, nessa luta, eu, Leonardo e a Aurora, porque na época era meio da pandemia, então ainda não podia entrar nenhum visitante. E ali foi só um mês dessa espera, dessa angústia, dessa ansiedade. Para a glória do Senhor, fizeram todos os testes, não tinha nada, não acharam nada no estômago dela, ela estava perfeita, ela já saiu do útero, tudo, já colocaram ela para mamar, deu tudo certo para a glória e honra do nome de Jesus. Mas um mês eu já surtei, eu estava desesperada, falando, Senhor, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz? Quando eu li, e eu falei, 6 anos, naquele medo, naquela angústia, será que amanhã vai entrar um sacerdote, vai entrar alguém aqui de Atalia, algum guardião e vai pegar esse menino? E aí ela vai matar o menino, eu e toda a minha família? E enquanto eu lia isso, eu falei, Jesus, se em um mês eu me desesperei, imagine então 6 anos. Porque a gente esquece do trabalho de Deus, a gente esquece do poder de Deus, o que Ele pode fazer nas nossas vidas e o como Ele pode fazer. Deus foi maravilhoso, reviraram ela de ponta cabeça, fizeram tudo que era exame, porque juravam que tinha alguma coisa e ela não tinha nada. E quando a gente saiu da maternidade, ela tinha perdido peso. Ela nasceu com 2.500 e uns pouquinhos, e quando a gente saiu, ela estava com 2.400. Mas para a glória e para a honra do nome de Jesus, ela saiu junto comigo, no mesmo dia, juntas. Então, é Deus quem faz, não adianta. A gente pode se desesperar, ou a gente pode aprender a confiar no tempo da espera, que é Deus quem vai trabalhar nesse tempo. E o que nós podemos fazer é aprender, é aproveitar esse tempo para aprender, para estar mais íntimo aos pés do Senhor, para estar conversando mais com Ele. Porque eu lembro que nesse tempo, eu conversava, 24 horas do meu dia, porque aí a médica me afastou esse mês do trabalho, então eu não tinha o que fazer em casa, e assim, eu já tinha feito de tudo, e assim, eu tinha medo também de fazer, então eu não podia limpar, porque eu tinha medo dela perder peso. E eu lembro que 24 horas do dia, eu louvava e eu orava ao Senhor, eu louvava e eu orava ao Senhor, porque eu falei, Deus, o Senhor é o único que pode fazer alguma coisa, ela tá dentro de mim, na minha barriga, eu tomo esse whey e não adianta, uma semana ela ganha, na outra ela perde. Então assim, é só o Senhor, tá nas suas mãos. Aqui dentro, ninguém pode saber o que tá acontecendo, ninguém entende, os médicos não entendiam o que estava acontecendo. Então eu falei, é só o Senhor. Eu aprendi durante esse tempo a estar mais íntima, mais próxima de Deus, porque eu acordava louvando, eu dormia orando, e eu falando, Deus, guarda, porque só o Senhor pode fazer alguma coisa. Aqui onde ela está é o lugar que só o Senhor acessa. E há lugares na nossa vida que só o Senhor acessa. A nossa ansiedade, o nosso desespero, só o Senhor consegue acessar. Ele é o único que pode tirar a ansiedade. Ele é o único que pode trabalhar em nós. Então nós precisamos aprender. Por quê? Assim como Deus fez uma promessa a Davi, que a descendência dele sempre estaria reinando, sempre seria um da casa de Davi que estaria ali, a gente vai olhar, e se a gente para na metade, se a gente para somente aqui no versículo, só lê o versículo 1 e o versículo 2, a gente fala, nossa, olha, mas Deus prometeu e não aconteceu. Mas é conforme a gente vai descendo, a gente vai terminando a leitura, a gente vai vendo que Deus cumpre o que ele prometeu a Davi. Que a promessa messiânica de que Jesus viria, ela estava guardada, porque Joás era a peça fundamental. Se ele tivesse morrido junto com os demais irmãos, teria acabado ali. Mas Deus, ele não falha, ele não erra, os planos dele não mudam. Se ele prometeu, confia, espera, no tempo certo vai acontecer. Mesmo que tudo esteja ao contrário, mesmo que a gente olhe com os nossos olhos carnais e fale, mas não tem como acontecer, eu não estou vendo como que isso pode acontecer. Deus, ele sabe onde mexer, ele sabe quem que ele traz, onde muda, quais são as pessoas que ele vai ter que entrar para agir ao seu favor, para que tudo aconteça, mas é no tempo dele e é da forma dele. Não adianta nós colocarmos as nossas mãos, não adianta a gente tentar ajudar, porque nada vai mudar. Deus não vai olhar e falar, nossa, olha, ela vai ter um mês a menos no tempo da espera, porque agora ela colocou a mão dela. Não, mas enquanto nós estamos confiando nele, nós estamos debulhando nossas lágrimas nele, nós estamos crendo que ele faz, que ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, e ele é o Deus de amanhã, e ele será Deus eternamente. Então, mesmo que ele fez aqui na vida de Jeoseba, de Joás, ele pode também fazer na nossa, ele vai também fazer na nossa. Mesmo que quando nós olhemos, nós não achamos saída, mas a gente não precisa achar, porque
Porque Deus, Ele coloca a porta onde não tem nem parede. E da forma que foi na vida de Joás, pode ser também na nossa vida. Há tempo para todas as coisas. E eu estava pesquisando e eu vi que esses 6 anos de espera, o total são de 2.190 dias. Excluindo os dias de ano bissexto, dá 2.190 dias. Dentro de 2.190 dias, Joás esteve escondido e esteve aprendendo. Ele esteve com a ama, então ele teve o cuidado físico, mas ele também teve ali o cuidado de Joiada e de Joseba, ensinando a ele os caminhos do Senhor, o que fazer. Tanto que se a gente vai ler o reinado dele, no início ele faz uma reforma no templo, ele quer acabar com essa idolatria a Baal, ele faz aquilo que é bom. Até a morte de Joiada, ele vai seguindo os caminhos do Senhor e fazendo aquilo que Deus o conduz a fazer. Então, durante esses 2.190 dias, ele aprendeu. E na nossa vida, não é diferente. Muitas vezes a gente também vai esperar 2.190 dias, ou muito mais, 4.000 dias, ou Deus sabe o tempo que a gente vai esperar. Mas ele vai se cumprir, e assim como Joás, ele aprendeu, nós também precisamos aprender. Que diferente de Joás, que só seguiu ali o caminho reto, o caminho que o Senhor queria, enquanto Joiada era o sacerdote, que nós possamos fazer diferente. Que na nossa vida não seja que nós façamos o certo somente enquanto o nosso discípulo, a pessoa que nos discipulou, está ao nosso lado, que somente quando o pastor está olhando é o que nós estamos fazendo certo, enquanto o pastor está ali, de mão dada, nos ensinando, filha, é por esse caminho, é por aquele, que nós não fazemos certo somente nesses momentos, mas quando o pastor não estiver mais ali, que nós consigamos continuar tendo maturidade espiritual para continuar seguindo, para continuar fazendo o que Deus quer que nós façamos, que nós tenhamos intimidade, para não apenas ouvir, porque o pastor falou, então eu vou fazer, porque um profeta de Deus falou, então eu vou fazer, porque a pastora falou, não, mas que nós façamos aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós estejamos atentos ao ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Porque as pessoas, os envolvidos nessa história, com cada um a gente consegue aprender uma coisa. Com Joseba, ela me confronta a ser uma cristã melhor. Ela me confronta a olhar e ver quem eu estou sendo e quem que eu devo ser. Porque eu não devo ser apenas a cristã que faz o que precisa ser feito. Eu não posso ser a pessoa que faz apenas aquilo que eu estou olhando. Precisa mexer aqui, então eu vou mexer nesse aqui. Não, que eu consiga olhar, precisa mexer nesse, mas esse daqui também precisa mexer. Então eu vou mexer nos dois. Eu vou fazer a mais, eu vou fazer além. Eu vou me dar, eu vou me doar na casa do Senhor, para as coisas do Senhor além. Eu não vou fazer somente o que eu sei. Então, eu sei que com os jovens nós precisamos todos os domingos estar reunidos aqui no horário X. Eu não vou fazer apenas isso, porque isso já é a minha obrigação, mas que eu faça mais, que eu seja proativa, que eu possa fazer além do que a minha obrigação. Não é apenas fazer aquilo e falar, pronto, a minha parte eu fiz, amém, agora eu vou sentar aqui e esperar, no meu tempo eu estava aqui. Mas que eu consiga mover, que eu consiga chamar outros jovens que não participam ainda, que eu consiga ter esse olhar para falar, nossa, olha, aquela pessoa eu vou chamar para participar uma vez, vou chamar para ela vir, vou convidá-la para ela ser jovem conosco, para ela ver o que nós fazemos de dentro, para ela entender que não é apenas só louvar, que nós não fazemos apenas uma coisa, mas que ali nós fazemos nosso devocional, que nós aprendemos um com a vida dos outros, que nós temos comunhão, relacionamento. Então, Joseba, ela me mostra e me confronta a olhar e falar, olha, hoje eu tô sendo só o raso e nada mais, só daqui para baixo. Não, que eu possa ser, assim como Joseba foi, íntegra, inconformada, proativa, corajosa, e fazer a mais, e fazer aquilo que ninguém está fazendo, que talvez tenham medo de fazer, que eu possa ser a pessoa de fazer, que nós possamos ser essa pessoa. E na vida de Josafá, ele me ensina a ter cuidado com as minhas alianças, porque eu passei rapidamente aqui sobre a aliança que Josafá faz com Acabe, mas ele me ensina que podem ter graves consequências. As pessoas com quem eu ando podem trazer na minha casa, para dentro da minha casa, graves consequências. As pessoas com quem nós andamos, nós temos que tomar cuidado e ter a intimidade de falar, Senhor, o Senhor quer que eu ande com esse? O Senhor deseja que sejam essas pessoas que estejam do meu lado?
Eu já perdi, na época do casamento, eu e o Léo, nós perdemos muitos amigos. E eu orava a Deus, porque eu falava, nossa Deus, eu já tenho tão pouco, ainda os que eu tinha já foi embora. Era 2, aí de 2 ficou 0. Eu falei, meu Deus, por quê? E agora eu não tenho mais ninguém, a minha única amiga é a Andreia, mas ela é minha irmã, então ela é obrigada a ser minha amiga. Eu falei, Jesus, quem mais que eu tenho? E durante esse momento, a gente foi perdendo diversos amigos e eu orava porque eu falava, Senhor, e agora? Eu sou nova, tenho casamento pouquíssimo tempo, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem desabafar. E Deus, durante essas minhas orações, Ele foi me ensinando que não adianta eu ter as alianças erradas, eu estar igual a Josafá, ali me aliando a Acabe, porque Acabe não vai me trazer nada de bom, as consequências dentro da minha casa vai ser pior se eu continuar insistindo, falando, não, vou ter aliança com ele. E Deus me presenteou com amigos novos, pessoas de Deus, pessoas que oram por mim, que na hora da luta me ouviram, que são socorro quando eu preciso, que quando eu grito, eles não medem esforços para estar comigo, que hoje quando eu mandei, eu falei, anteontem, eu falei, Bia, você vem para a igreja comigo, porque eu vou pregar pela primeira vez. Ela veio. Eles moram um pouquinho distante, ali na Tiradentes, mas eles vieram. Então Deus me presenteou com pessoas novas. Deus me presenteou com as pessoas que Ele queria que estivesse no meu caminho. E na nossa vida não vai ser diferente na vida dos demais. Ele vai dar aqueles que Ele sabe e Ele precisa querer. E vai tirar aqueles que não é para ficar. Mas com isso nós precisamos ter maturidade para entender. E nós precisamos ter intimidade para saber quem Ele quer e quem Ele não quer na nossa vida. Com Joiada, eu consigo aprender que há tempo para todas as coisas. Ele foi um estrategista e ele soube esperar o tempo certo de aparecer com Joás. Com Joiada e Joás, eu consigo aprender que eu preciso ser mais paciente. Eu preciso entender o tempo da espera e confiar que não é porque Deus esqueceu de mim, não é porque Deus não quer, Deus esqueceu da minha causa, esqueceu da minha promessa, não. É porque Ele está preparando o tempo certo e o jeito certo para fazer acontecer. Com a Thalia, a gente aprende tudo que nós não devemos ser, né? Tudo que a gente não precisa ser. Ou seja, a gente só precisa confiar em Deus, ter intimidade, para escolher, para que Ele nos conduza a ver quem nós seremos e que o nosso livre-arbítrio também entenda quem nós queremos ser. Porque a Thalia, ela poderia ser diferente. Não é porque ela foi filha de Jezabel e de Acabe que ela tinha que seguir os mesmos passos. Afinal, ela estava no reino de Judá, ela estava no reino do norte, onde conhecia a Deus e servia a um Deus vivo. Então ela poderia ter a humildade de aprender, de entender, de ouvir a voz do Senhor. Mas não, a escolha dela foi continuar servindo a Baal. E a gente vai ver nos demais capítulos que os guardiãos, os capitães da guarda, aos quais Joiada chama, eles acabam matando a Thalia. Ele fala, só não mata dentro do templo, mas leve e mata. E ela foi no palácio, no reino, ela acabou morrendo. E ela servindo a Baal, nós não temos dúvidas de onde é que ela estava, que ela foi parar. Mas na nossa vida não precisa ser assim. Nós não precisamos terminar em morte, e muito menos uma morte tão dolorosa, tão sofrida, porque quando ela vê o que está acontecendo, que Joás está sendo proclamado rei, ela grita traição. E dentro dela eu acredito que ela realmente achou que era uma traição. Mas nós não precisamos ficar enganados assim como a Thalia e ficou enganada achando que era uma traição. Nós podemos ser diferentes, mas para isso nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.